No programa Hora Extra desta semana, você confere matérias sobre a 7ª Corrida TRT Goiás, que este ano teve como tema a defesa da Justiça do Trabalho. No mesmo fim de semana, o TRT promoveu a 3ª Corridinha Infantil em prol do combate ao trabalho precoce. No bloco de entrevistas, a advogada e professora Renata Barbieri fala sobre a depressão desenvolvida em razão da organização do trabalho e sua caracterização como doença ocupacional. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Com o tema em defesa da Justiça do Trabalho, a 7ª Corrida do TRT de Goiás reuniu 1.200 atletas. No mesmo fim de semana, o TRT promoveu a 3ª Corridinha Infantil em prol do combate ao trabalho precoce. No bloco de entrevistas, a advogada e professora Renata Barbieri fala sobre a depressão desenvolvida em razão da organização do trabalho e sua caracterização como doença ocupacional. O Hora Extra está começando agora. A 7ª Corrida do TRT de Goiás teve como tema a defesa da Justiça do Trabalho. Os atletas participaram dos percursos de 5 e 10 quilômetros. No mesmo fim de semana, o TRT promoveu a 3ª Corridinha Infantil em prol do combate ao trabalho precoce. Alonga, aquece, pula e faz pose para foto. Assim foi a preparação da criançada para a Corridinha Infantil do TRT Goiás. O João Pedro estava concentrado antes de correr. Para eu tentar dar o meu melhor. E para não machucar também? Também. Entendi. E aqui hoje você vai correr? Sim. Você já ganhou alguma vez? Conta para mim. Em primeiro lugar não, mas eu já ganhei. Separadas por idade, as crianças se divertiram e brincaram muito. Os mais novinhos mostraram agilidade numa corrida de velocípedes. Os maiores disputaram corridas de atletismo de 100 a 400 metros. Ainda teve pipoca, algodão doce, vários brinquedos, triciclos e medalhas para todo mundo. O Djalma trouxe o filho Thales, de apenas 6 anos. Para ele, é importante incentivar o esporte desde cedo. Com certeza. Acho que é a partir dessa idade, né, que a gente tem condições de incentivá-lo para praticar, mesmo que seja por hobby mesmo, para a vida. Essa turminha veio de Senador Canedo só para participar. São alunos da Escola Municipal Benedito Rodrigues de Moraes. A secretária de Educação da cidade, que estava acompanhando o grupo, parabenizou o TRT Goiás pela oportunidade que oferece a todas as crianças. Olha, é oportunizar. Na verdade, o TRT com a Corridinha está oportunizando um crescimento para os nossos alunos. O resultado, eles conhecerem esse mundo, né? E a gente apresentar que eles podem fazer parte de um mundo, né, de competição, de saúde, né, de trabalhar disciplina. Então envolve todo o crescimento educacional dos nossos alunos. O clima era de brincadeira, mas a causa é bem séria. Esse ano o tema escolhido foi Juntos na Corrida contra o Trabalho Infantil. Uma triste realidade no país. É uma realidade, existe. Dados estatísticos demonstram que nos últimos 2 anos, houve um acréscimo do trabalho infantil. E as atividades não aconteceram somente para as crianças. Os adultos também suaram a camisa. Quem vai contar os detalhes para a gente da 7ª Corrida TRT Goiás é o repórter Gustavo Toledo. Pois é, Danusa, depois dos baixinhos, agora é a vez dos adultos. Neste ano, 1.200 pessoas se inscreveram para participar da prova. E aqui não interessa se o atleta é profissional ou amador, não. O importante é promover o esporte e a saúde. Foi nesse clima bem animado que esse professor veio participar da 7ª edição da corrida do TRT Goiás. Ele fez aquecimento e está pronto para mais um desafio. A expectativa está bem positiva, é um evento bem organizado. Em correr esses 10 quilômetros aí, apesar do percurso ser um percurso bem complicado, tem muita subida, mas a gente espera ter um bom resultado. Resistência e dedicação é o que não faltam também para o seu José. Com 61 anos, ele vai fazer de tudo para deixar muita gente nova para trás. Se Deus quiser, vamos fazer uma boa prova
né, concluir os 10 quilômetros e tentar uma boa classificação. Essa turma aqui até preparou um grito de guerra. Então vamos lá que está na hora da largada. Todos preparados? A prova teve 2 percursos, de 5 e 10 quilômetros, com início em frente ao Fórum Trabalhista no setor Bueno. Este ano, a corrida do TRT teve como tema Em Defesa da Justiça do Trabalho, devido às dificuldades financeiras que o tribunal enfrentou em 2016. Muito sucesso essa 7ª edição, tivemos uma participação imensa do público, estamos muito satisfeitos. Para nós do Tribunal Regional do Trabalho, que passamos por muita dificuldade nesse ano, tivemos cortes de orçamento, incêndio, alagamento, é a prova de que nós continuamos com força na sociedade brasileira. Esse evento como esse de hoje, a corridinha infantil de ontem, esses eventos nos aproximam da sociedade, mostram o prestígio nosso que temos junto à sociedade goiana e justamente porque nós atendemos bem, nós prestamos uma boa atividade jurisdicional e a sociedade, a população tem consciência disso. Em apenas 18 minutos já apareceu o primeiro campeão da categoria masculino 5 km. Gedielson conta que há um ano decidiu correr para perder peso com o incentivo da esposa. E olha só o resultado. É a primeira vez que eu participo e a maior vitória minha é perder 55 quilos em um ano. Faz um ano de atletismo e graças a Deus já estamos correndo bem, né? E o que te levou a correr? A minha esposa começou a correr e aí eu fui no mesmo barco e aí peguei a paixão pela corrida, né? Já na categoria feminino 10 km, o primeiro lugar foi dessa jornalista. Ela corre há 7 anos e é a 2ª vez que participa da corrida. É a sensação melhor possível. Eu estava treinando bastante esses últimos dias, principalmente nos 20 dias. E aí eu não esperava pódio, mas não o primeiro lugar. Para mim foi uma grande surpresa. Quem também comemorou a vitória nos 10 km foi o baiano Edmilson. Ele é padeiro e mostrou que disciplina é o segredo para ser um vencedor. Graças a Deus. Primeiro lugar, muito boa, muito gratificante. Não estava esperando. Parabéns, Edmilson. Parabéns para todos que participaram dessa edição. O melhor de tudo é que aqui todos levam medalha para casa. Uma oportunidade tanto para a gente melhorar nosso condicionamento físico e, consequentemente, manter a saúde em dia, né? Foi uma experiência muito bacana, eu acho que é uma data em que o tribunal interage de uma maneira especial com a sociedade local, né? São pessoas que não são da nossa área, uma multidão participando, correndo, né? Isso leva a eles o conhecimento sobre o trabalho do tribunal de uma forma muito interativa e praticando esporte, que é uma coisa muito saudável. A corrida do TRT mais uma vez contou com apoio de parceiros que acreditam no esporte e na importância da justiça do trabalho. Para nós, não tenha dúvida que é uma parceria que deu certo. Essa é a 7ª corrida que o banco está presente. Temos uma parceria com o TRT desde 2003. Para nós, Bradesco, que temos uma visão de portas abertas, de atender a todos, como é a visão do TRT, e a gente poder ver uma corrida dessa, que é uma inclusão de todas as pessoas, para nós estarmos aqui hoje é muito importante. E para encerrar a festa, os vencedores subiram ao pódio e fizeram pose para as fotos e comemoraram a vitória. Assim a gente se despede de mais uma corrida do TRT. Até o ano que vem. No próximo bloco, a advogada e professora Renata Barbieri fala sobre a depressão desenvolvida em razão da organização do trabalho e sua caracterização como doença ocupacional. Voltamos em instantes. A depressão é uma doença de diagnóstico complexo e, recentemente, o trabalho passou a ser apontado como uma das causas que contribuem para o desencadeamento da doença. A possibilidade de caracterizar a depressão como uma doença ocupacional tem gerado controvérsias e acirrados debates na área médica e, principalmente, entre doutrinadores e juristas. Para falar sobre o assunto, conversamos hoje com a advogada e professora Renata Barbieri. Seja bem-vinda à Hora Extra, doutora Renata. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigada, sinto honrada de estar aqui hoje. Doutora Renata, pode-se dizer hoje, do ponto de vista jurídico, que as relações laborais, o meio ambiente do trabalho e as relações entre os trabalhadores e destes com seus superiores interferem diretamente na vida pessoal do indivíduo a ponto de desestabilizá-lo emocionalmente e contribuir para o desenvolvimento da depressão? Perfeitamente, Fabiola. Hoje o assunto da depressão ele vem ganhando sororidade, assim, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Nós temos hoje a depressão como considerado um mal do século XXI e já é um problema de saúde pública mundial. E hoje o que a gente vê e percebe que o ambiente de trabalho talvez seja um dos principais gatilhos para o desencadeamento aí dessa depressão que existe, que é verificado, né, diagnosticado nos consultórios médicos. E o preconceito com relação a essa doença aumenta a dificuldade de relacioná-la com a atividade exercida pelo trabalhador? Muito. Ainda se tem, né, é cultural aquela questão de achar que o depressivo é manhoso, o depressivo é dengoso e ele não está tratando a coisa com o devido respeito. A depressão é uma doença já listada na classificação internacional de doenças e o fato de se ter esse preconceito, eu penso que pode até levar a um aumento não só dos sintomas da depressão, como também assim, de desenvolvimento de outras patologias, por medo de ser diagnosticado ou por medo ainda do empregador entender o que o trabalhador pensa, como o empregador vai pensar daquela questão. É uma questão ainda que se deve ser levantada uma bandeira, porque esse tabu ainda existe, principalmente na situação econômica que a gente vive hoje, né? A tão famigerada crise econômica, todos têm medo, todos querem manter o seu emprego e muitas vezes se calam diante de uma patologia tão difícil, tão complexa quanto a depressão. Se por um lado é certo que a doença mental depende da personalidade do indivíduo, não é menos verdade que aumentaram as pressões sobre o trabalhador. Essa nova organização do trabalho contribui para o aumento de casos de depressão? Contribui. O que a gente vê hoje é essa complexidade da vida moderna, né? O tempo escasso, cada dia mais horas laborais preso ali dentro daquela corporação, as pressões para cumprimento de metas, as pressões para se manter no trabalho, né? Vai gerando um ambiente hostil entre os próprios trabalhadores. Às vezes nem vem de gestores, né? Às vezes essa pressão nem vem dos líderes, mas o simples fato de querer se manter no trabalho já gera esse ambiente hostil que pode desencadear essa depressão. É claro que a gente tem que ver, como você bem disse, que tem pessoas que têm mais propensão, né, mais probabilidade, como diz a medicina, de desenvolver, mas que a condição de trabalho desencadeia isso, perfeitamente possível. Ok, doutora Renata, agora nós vamos ver uma rápida matéria sobre os índices de depressão no mundo, né, e uma entrevista com a psicóloga Mara Suassuna. Vamos lá? Falar em saúde mental ainda é um tabu. Muitas pessoas sentem vergonha, medo de serem julgadas ou ainda não aceitam bem o diagnóstico que receberam. E a situação se complica ainda mais quando a doença tem como principal causa as condições de trabalho. As perturbações mentais são mais comuns do que se imagina e hoje respondem pela terceira maior causa de afastamento do trabalhador brasileiro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é o quinto maior problema de saúde pública do mundo. Hoje, atinge 350 milhões de pessoas e em 2020 ocupará o segundo lugar no ranking das doenças que mais matam, perdendo apenas para os problemas cardíacos. As pessoas, elas estão adoecendo no trabalho, muitas vezes por quê? Pelo estilo de liderança. Não é isso? As relações que nós estabelecemos no trabalho, se não forem relações saudáveis, você acaba adoecendo. A psicóloga explica que profissionais dos setores de saúde e educação estão mais suscetíveis a terem depressão. Esse trabalhador, quando ele chega no consultório,
ele já diz qual é o tema que está afligindo. E muitas vezes o trabalho aparece como um tema muito forte. Por quê? Como eu disse, nós passamos de 8 a 10 horas, às vezes até 12 horas, no ambiente de trabalho. Então, a falta de valorização desse trabalhador é fator de estresse, a falta de reconhecimento é fator de estresse, a sobrecarga, essa questão da competitividade, porque hoje o mercado está extremamente competitivo e falta por grande parte dos gestores dessas organizações, uma habilidade no trato com esse trabalhador, que antes de ser um trabalhador, é um ser humano. Então, eu vejo ambientes corporativos onde as pessoas não são respeitadas, ambientes corporativos onde as pessoas não estão fazendo aquilo que elas gostam. Não é isso? Eu estou trabalhando porque eu preciso daquele salário no final do mês para garantir a subsistência da minha família. O que a gente viu é que a psicóloga ressaltou muito a questão do estresse provocado por certas atividades, né, e a questão do assédio moral, que na Justiça do Trabalho é muito comum ver casos de pedido de assédio moral e que levam à depressão do trabalhador, não é isso? Exatamente. Esse assédio moral, nessa questão da depressão, ela vem, né, a origem dela ali, talvez até por uma má gestão, né, como bem colocou a psicóloga, do líder ali daquele grupo, né, que assedia moralmente a fim de ter resultados favoráveis e positivos, né, em termos de produtividade. Mas isso causa um estresse tamanho e talvez ele nem perceba, não só no trabalhador, como no ambiente de trabalho. Se torna, às vezes, até antiprodutivo daquilo que imaginou. E isso vai desaguar lá na Justiça do Trabalho, quando a gente vai verificar dentro de um processo, se verificar a razão de existir daquele assédio moral desencadeou a depressão no trabalhador. Com certeza. Bom, nós vamos para um rápido intervalo agora, hoje conversando com a advogada Renata Barbieri sobre a depressão, caracterizada como doença ocupacional. No próximo bloco, nós vamos ver como é que essa doença pode ser caracterizada como decorrente da atividade laboral. Não saia daí, voltamos já. Quem tem direito à participação nos lucros e resultados da empresa? Pela lei, apenas os empregados sob regime seletista. O benefício pode ser previsto em acordo coletivo ou regulamento que se estenda a todas as funções. Mesmo em período de experiência, o funcionário tem o direito à participação nos lucros. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos sobre a depressão como doença ocupacional com a advogada Renata Barbieri. Doutora Renata, a doutrina aponta que quanto menor é a participação do trabalhador na organização e o controle de sua própria atividade, maiores são as possibilidades de que essa atividade seja desfavorável à saúde mental. Nesse sentido, pode-se dizer que as atividades com menor autonomia, trabalho braçal ou repetitivo, por exemplo, podem levar ao adoecimento desse trabalhador com mais facilidade? Com certeza. O trabalhador que, como bem disse, tem menos autonomia, ou seja, ele tem mais subordinação, ele vai sofrer, pelo simples fato dessa subordinação, uma maior pressão, ele vai sofrer um maior estresse, ele vai sofrer uma maior responsabilidade ou até comprometimento com o resultado daquilo, né? Então, por exemplo, no caso de uma empresa que é onde o trabalhador é braçal, ele é visto apenas como um número. Quanto ele produziu hoje foi X, ótimo. Não produziu X, ele não vale de nada. Ninguém vai ali olhar para aquele trabalhador naquele dia e pensar, olha, esse trabalhador, ele tem alguma dor física, ele tem alguma dor emocional, ele está passando por um problema. Eu tive até um caso interessante que a empresa descontou o dia do falecimento da mãe da trabalhadora e simplesmente porque não viu que era a certidão de óbito e depois disso ela teve algumas faltas, uma trabalhadora que nunca tinha tido falta alguma, por conta de passar por esse momento de enlutamento que ela não conseguiu, acima do que a lei permite, né? Claro que ela ficou enlutada o trâmite que a lei permite, mas além disso ela precisou se ausentar por alguns dias, então ela teve essa represália por parte da empresa, inclusive de descontar
do salário dela à data que a mãe faleceu. É muito sério isso, né? Falta de bom senso, sensibilidade, né, por parte da empresa. Agora, existe também a depressão provocada por contato do trabalhador com substâncias químicas, é isso mesmo? Isso. Existem algumas funções, né, que são exercidas e elas são exercidas através... Para se exercer, precisa ter esse contato com essas substâncias químicas, né? A legislação fala muito de substância gasosa porque ela é mais fácil de ser inalada, né, em algumas indústrias, e elas podem desencadear essa depressão pelo componente tóxico que ali se trabalha. Nesse caso é mais fácil comprovar o nexo causal. Muito mais fácil, né? Fica muito mais simples pelo próprio exercício da função. E como é que está essa questão da comprovação do nexo causal quando a depressão é originada da organização do trabalho? É difícil para o advogado provar isso na justiça? Hoje em dia, nós, assim, na justiça a gente tem conseguido, né? Isso com, vamos dizer assim, mais fácil do que era 10 anos atrás, pela própria... desencadeamento dessa doença depressiva, da depressão. Mas o que a gente pode ver é que essa necessidade ela tem que ser bem amparada por um laudo médico, tem que ter uma perícia, tem que se instruir muito bem o processo, mas a gente consegue verificar. Inclusive, eu costumo dizer que quando o trabalhador deixa de procurar os seus direitos que desencadearam em alguma doença, seja ela depressão ou seja ela qualquer outro tipo, até de perturbação mental, ele pelas condições adversas do trabalho dele, ele com certeza deixou de lutar pela dignidade dele ali, da pessoa dele como ser humano. Então, a gente começa a perceber, inclusive os tribunais superiores, eles já começaram a verificar isso e aplicar o dano moral para as empresas quando se trata dessa organização. Além do benefício previdenciário, a pessoa que é afastada pela doença ocupacional, no caso a depressão, ela também pode pedir na justiça por danos morais e materiais? Perfeitamente, né? Os danos materiais sempre devem ser comprovados. Ele cabe, desde que você tenha ali lucros cessantes e danos emergentes devidamente comprovado, ele cabe não só a estabilidade, que nada tem a ver, né, com o dano moral, mas também é possível ter uma compensação. Existe um tabu, dano moral? Eu penso assim, eu vejo muitas pessoas falarem, parece que o dano moral, ele é como se você tivesse... tentando algo que não é seu, não. A responsabilidade civil, ela simplesmente acontece quando ela enseja um dano moral, é para você compensar aquilo que você passou. Então, quando você recebe uma verba pecuniária oriunda a um dano moral, por isso que é difícil até quantificar, simplesmente está tentando compensar. Imagina compensar a dor e o sofrimento que é uma depressão. Quem já teve pessoas ao seu redor que teve depressão sabe o quão pesado é isso, né? Então, como que você consegue monetariamente traduzir essa dor para o dano moral? Então, o dano moral nada mais é do que essa compensação. Tentativa. Eu falo que é tentativa, porque pouquíssimas vezes você vê isso compensado através da verba pecuniária. Com certeza, a justiça também é tímida, né, em conceder uns valores mais compensatórios, no caso. Exatamente. Muito obrigada pela entrevista, Renata. Eu que agradeço também aos telespectadores essa oportunidade de estar aqui falando de um tema que é tão constante, né, tão real nos nossos dias e que ainda tem tanto preconceito. Com certeza. Obrigada. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e pela Rádio Web. Até a próxima semana.